Bom, hoje o Ioris e eu nós vamos falar um pouquinho sobre estruturas organizacionais ágeis, porque depois de todo esse movimento aí que a gente observa no mercado, né, em busca de agilidade nos negócios, nas equipes, nos projetos, né, para desenvolver um produto, a gente começou a reparar de forma geral que enquanto algumas estruturas também não mudarem, né, a gente não vai conseguir usufruir efetivamente dos métodos ágeis ou de uma forma mais eficaz de organização. E um reflexo disso é a tentativa de muitas empresas, por exemplo, de utilizarem squads, né, para reorganizarem seus times. E é claro, né, não adianta mudar o nome das coisas se efetivamente o que está por trás desse pensamento sobre a organização do trabalho não mudar também. Então, a nossa ideia aqui é explorar um pouco esse tema e dar alguns insights para que vocês possam imaginar como é que poderia ser a estrutura organizacional da empresa que você trabalha. Para começar aqui, vamos tentar contar uma historinha em relação a como uma empresa começa, né? Imagina que você se juntou com mais alguns amigos porque tiveram uma ideia brilhante, né? Ou vislumbraram uma oportunidade de negócio e vocês resolveram se tornar sócios para poder criar um novo negócio, né? E aí, nesse momento, a empresa recém-criada tem ali, né, pouquíssimas pessoas, mas pessoas totalmente engajadas no negócio, né? Todo mundo dando sangue, todo mundo fazendo tudo que for necessário, né? Seja atender o cliente, seja desenvolver o produto, seja prestar o serviço, seja fazer o cafezinho ou de repente até limpar a sala, né? Então a gente faz de tudo nesse instante porque existe uma vontade grande de fazer o negócio dar certo e fazer isso gerando valor para o cliente, né? Que é de onde vai vir o sucesso financeiro, por exemplo, dessa empreitada. E aí, por conta desse envolvimento, desse engajamento, se essas pessoas encontram um respaldo de demanda no mercado, as coisas começam a dar certo. E eles começam a vender um produto ou prestar um serviço. E rapidamente, dado esse crescimento, a gente precisa contratar novas pessoas para a nossa empresa. E aí as coisas começam a ficar mais interessantes, porque de repente a gente tem vários clientes para serem atendidos, a gente tem muitas atividades para fazer a empresa continuar a crescer, e ao mesmo tempo a gente já tem muita gente com um baixo nível de comunicação, porque agora não dá mais tempo de repente você cumprimentar todo mundo quando você chega na sua empresa. Não dá tempo mais de ver as pessoas ou de almoçar juntos, né? E aí a relação entre as pessoas começa a ficar mais superficial e mais baseada em processos, né? Em procedimentos, em regras, em como a gente combina que devemos trabalhar. E aí a comunicação piora e algumas coisas ruins ou alguns problemas, algumas falhas começam a acontecer. E isso causa um desconforto nas pessoas, até que alguém, né, levanta a mão ali e fala: olha, gente, eu acho que está na hora da gente estruturar a nossa empresa. Não está dando para trabalhar mais assim. Está difícil, a gente precisa organizar melhor, porque senão a gente vai perder clientes, a gente vai começar a ter um serviço de qualidade ruim, enfim, não vamos conseguir mais vender o nosso produto. E aí pensa-se numa organização para a empresa, criando-se uma estrutura. E de forma geral, a estrutura que a gente traz com a gente desde pequeno é essa estrutura piramidal. Então, um dos fundadores ali vira o CEO, né? Os outros sócios acabam assumindo diretorias e você tem a organização da empresa separando cada parte que gera valor em departamentos funcionais específicos, né? Com profissionais específicos de cada área tentando executar procedimentos e regras padronizados ou pré-determinados da maneira mais eficiente possível. E isso é interessante porque organiza tudo e coloca todo o negócio sob controle. Agora ninguém mais precisa, né, pensar ou descobrir uma forma de fazer, porque agora já está tudo pré-determinado em busca de uma eficiência de execução. Quando a gente organiza a empresa assim, a gente também cria
uma estrutura onde eu consigo avaliar o desempenho, por exemplo, de uma pessoa ou de um departamento. E aí, como eu também tenho uma hierarquia, com base na avaliação de desempenho, eu também posso pensar num plano de carreira ou num plano de promoção para que as pessoas possam galgar dentro dessa hierarquia. Algum comentário, Yoris? Só que é interessante, você mesmo já citou aí rapidamente que quando se opta por essa estrutura organizacional em forma de pirâmide, né, as pessoas optam geralmente por elas porque vêm outras empresas, né, assim no mercado já há muito tempo funcionando assim, ou também, né, colaborando com isso ou corroborando com isso, vêm os pais, né, trabalhando em empresas dessa forma, né, que se organizam dessa forma, relatando práticas de gestão para os filhos que funcionam dessa forma, né? O meu chefe decidiu tal coisa lá dentro, tal. Agora eu trabalho no departamento de marketing da empresa, onde todo mundo fala de marketing, né? Então é bem eficiente o nosso trabalho. Então, e quando chega na escola, né? A gente na escola também a estrutura também é hierárquica. Tem lá o diretor da escola, ou a diretora, tem o coordenador, a coordenadora, o professor, a professora e você, aluno da escola. E isso vai na sua vida educacional, escolar, até você sair de lá. Aí quando você sai, dado todas essas referências que existem então em torno de você, você imagina o seguinte: bom, a única opção que eu tenho, pelo visto, é isso, né? Eu vou criar uma estrutura também em forma de pirâmide, uma separação por especialização dentro da minha empresa, né? Colocando todas essas pessoas numa cadeia de autoridade, que a coisa vai funcionar muito bem. Porque parece que é assim que o mundo funciona. Exatamente. E aí, uma das consequências desse tipo de estrutura é que as pessoas que são as fundadoras do negócio, por exemplo, se afastam do mercado, né? Começam a olhar para dentro da empresa com aquele viés de organizar, de deixar tudo bom, de criar uma cultura organizacional. Então, elas que conheciam melhor o mercado, conheciam melhor os clientes, conheciam melhor os produtos e serviços, agora acabam olhando para estruturas organizacionais que foram criadas para controlar o trabalho com mais eficiência. Então, a empresa perde, só nessa reestruturação, a sua capacidade de geração de valor. Né? Fica de forma muito efetiva, afetado negativamente a sua capacidade de gerar valor. E aí você poderia se perguntar, né? Mas existiria outra possibilidade, né? A gente poderia nos organizar de outra forma. Então, quando você olha para essa estrutura aqui, você percebe que essa estrutura inicial, a forma como as pessoas trabalhavam aqui em equipe, né, com autonomia, com colaboração, esse jeito de organizar a empresa fez com que a empresa desse certo e viesse para esse outro ponto aqui, né? Então você já sabe o que faz o negócio dar certo, a forma de trabalhar que faz o negócio dar certo. E aí, ao invés de você se estruturar como uma pirâmide, né? Você poderia pensar numa estrutura um pouquinho diferente que repete a mesma estrutura inicial que fez o negócio dar certo. Então você divide a empresa internamente em mini empresas, como se fossem unidades que trabalhassem como mini empresas, como aquela empresa inicial, né, que você tinha aqui nesse começo. Então agora eu tenho internamente uma mini empresa que presta um serviço para um determinado cliente, tipo de cliente, uma outra equipe que também atua como uma empresa e presta o serviço, de repente, para um outro tipo de público-alvo ou para uma outra região do país, né? E uma outra empresa, uma outra mini empresa, né? Uma outra equipe que está ali desenvolvendo um novo produto. Então agora você tem o mesmo engajamento, o mesmo envolvimento, mas organizado de acordo com o fluxo de valor gerado para o mercado e não numa estrutura que visa eficiência e controle. Então, essa seria uma possibilidade. Isso. A estrutura de baixo aí, né? A estrutura ela está organizada para ser eficaz.
né, para estar atendendo ao mercado, sempre olhando para fora e não para dentro, né? Bom, a gente já quis dar o overview de como isso poderia acontecer para você já ir imaginando as possibilidades. Mas vamos destrinchar um pouco mais para te dar um pouquinho mais de argumento ou de consciência do que acontece, né? Quando você tem uma estrutura desse tipo, né, piramidal, que é voltada para eficiência e padronização, você tem um mecanismo de organização social dessa empresa que divide as pessoas em duas classes, né? Os pensadores e os executores. Os pensadores são as pessoas que determinam o que deve ser feito e os executores obedecem essas ordens, né? As pessoas que ficam ali entre os executores e os pensadores, geralmente a média gerência, são as pessoas que tentam garantir que o que foi pensado, o que foi planejado, será executado, né? Que os resultados serão alcançados, que as metas serão batidas. Esse tipo de separação é muito bom para que você controle a execução do trabalho de acordo com alguma coisa que foi pré-determinada, né? Ou seja, antes de eu executar o trabalho, eu crio um plano, eu estabeleço o que deve ser feito, e aí eu só preciso que as pessoas executem isso com o máximo de eficiência possível, de acordo com o que foi estabelecido. Esse modelo de organizar uma empresa era um modelo criado por Ford, por Taylor, há mais de 120 anos atrás, mas que a gente ainda repete, mesmo percebendo que o mercado mudou, que o tipo de trabalho mudou e que o tipo de trabalhador também mudou, né? Porque essas pessoas que estão hoje nas empresas são pessoas com muito mais acesso à informação, a conhecimento do que aquelas que trabalhavam naquele contexto há mais de 100 anos atrás. Então, a gente tem uma estruturação com base nessa divisão que, por princípio, já coloca os executores numa posição passiva de trabalho. Ou seja, eu sei que existem pessoas acima de mim na hierarquia que estão pensando e se responsabilizando pelo negócio. Então, eu só preciso esperar que a ordem seja dada e executar essa ordem da melhor forma possível para que eu seja bem avaliado na avaliação de desempenho, para que eu seja promovido dentro aí do plano de cargos e salários. Então, a atuação de executor fica limitada a esse tipo de situação. E por mais que o tipo de trabalho tenha mudado, né, porque isso era muito mais palpável, essa divisão era muito mais clara 100 anos atrás. Ela foi ficando mais, né, cinza, né, menos clara, porque o trabalhador hoje pensa muito, mas para testar se ainda existe essa divisão, é só você que é um trabalhador que está na classe, está mais embaixo na hierarquia, aí se fazer a seguinte pergunta: e se eu pensasse uma coisa diferente de quem está em uma posição hierárquica mais alta que eu? Isso seria aceito por ele e por todo mundo? Se não, é porque talvez você não esteja na classe de pensadores, né? Se isso nem fosse cogitado aceitar a sua forma diferente de pensar, não é só que não fosse aceitar, nem fosse cogitado aceitar. Então é porque realmente ainda existe uma diferença entre pensadores e executores. Esse tipo de estrutura que a gente vê predominantemente nas empresas ainda hoje é uma estrutura baseada numa relação de heteronomia, né? Uma relação de heteronomia é quando você age de acordo com as regras e valores de outras pessoas. Então, por exemplo, quando você é uma criança, você obedece seus pais, porque os seus pais têm noção do que você precisa fazer, têm noção do ambiente, né? Estão ali como educadores, então eles te dão algumas ordens, né? Olha, vai trocar de roupa, vai tomar banho, vai para a escola. E aí você age obedecendo essas ordens. E isso é uma relação de heteronomia, né? Então, quando seu chefe te dá uma ordem, seu gestor te determina um trabalho, você está agindo com ele numa relação de heteronomia. Alguém está pensando no que você deve fazer e você está executando esse trabalho. Heteronomia vem de agir de acordo com as regras de terceiro. Hétero é terceiro, nomia é regra, então agir de acordo com as regras de terceiros, né? E aí a gente percebe que quando as organizações
buscam adotar métodos ágeis, processos ágeis, coisas relacionadas ao Management 3.0, por exemplo, elas permanecem nesse tipo de relacionamento. Só que agora inclui outros artefatos, outras cerimônias, outros frameworks, para poder, talvez, embelezar um pouco essa estrutura de heteronomia. É uma maquiagem. Então, é o Scrum Master, por exemplo, que determina o que cada um na equipe deve fazer, né, que distribui as tarefas. Né? É o Squad Leader. O squad leader, né, que está ali tomando conta do squad, ou seja, continua ainda agindo numa relação de heteronomia. Esse tipo de situação é muito frequente hoje nas empresas do Brasil, e o Ioris e eu, a gente tem se deparado aí, em algumas consultorias que a gente tem ministrado, com uma repetição desse padrão. Né? Empresas buscando a adoção desse tipo de técnicas de gestão mais novas, modernas, mas ainda com pensamento de mais de 100 anos atrás. Né? Então, é mais ou menos como se as pessoas estivessem tomando uma sopa com um garfo, né? E querendo um garfo com Scrum, com Squad, sabe? Com Kanban, mas não percebendo que é um problema estrutural. Não combina mais essa estrutura baseada em heteronomia com o tipo de trabalho que é feito hoje, que é um trabalho mais criativo do conhecimento, e com o tipo de trabalhador, sem contar o contexto do mundo, que é muito mais complexo, rápido, muda frequentemente. Então, estruturas baseadas em heteronomia sempre dependerão de quem está pensando no trabalho. Logo, perderá agilidade por estar usando uma estrutura assim. Estou limitando a minha capacidade de reação na cabeça de poucas pessoas. E aí, isso é incompatível com o cenário que a gente tem hoje de mundo, por exemplo, né, de complexidade de mundo. Matheus, mas então quer dizer que é só a gente mudar essa relação? É um caminho, né? E para isso acontecer, você tem outros problemas a serem observados, né? Primeiro deles, toda empresa que trabalha nesse tipo de estrutura tem, por princípio, ou por consequência, talvez, uma coisa retroalimentando a outra, uma assimetria da informação. Ou seja, eu tenho algumas pessoas que têm acesso a muitas informações, têm acesso a outras pessoas, têm acesso a privilégios, né? Têm acesso a conhecimentos que são importantes, a estratégia que a empresa adota, e também são pessoas que, por estarem expostas à oportunidade de decidir, de trabalhar em coisas complexas, acabam desenvolvendo um grande autoconhecimento sobre si mesmos, né? Sobre como trabalham, como agem, o que são boas, o que não são. Então, são pessoas, os gestores, por exemplo, de hoje, né, pessoas que ocupam posições de gestão, que aproveitam essas oportunidades, né, de serem expostos a situações difíceis e, ao mesmo tempo, com acesso à informação necessária para que possam aprender e desenvolver as suas habilidades, principalmente habilidades que são relacionadas à liderança, ou que a gente observa como habilidades relacionadas à liderança. Por outro lado, as pessoas executoras são pessoas que têm acesso a pouquíssima coisa dentro da organização, a poucas pessoas, às vezes não pode nem conversar com o gestor, né? E por conta de ter essa dificuldade de se envolver em problemas mais complexos, de pensar sobre o trabalho, também ainda estão num processo de descobertas de si mesmo, de como podem se tornar um profissional melhor, né? Esse tipo de relação, ela resulta numa coisa muito simples. Ela resulta numa dependência que gera o comando e controle que a gente vê nas organizações. Essa pessoa não sabe o que fazer, pergunta para o chefe. O chefe tem acesso a tudo, tem discernimento do contexto, então dá o comando e pergunta para a pessoa se ela está cumprindo de acordo com o que ele pensou. Então, quanto mais falta de transparência existir numa organização, maior será a relação de dependência entre as pessoas, principalmente entre pensadores e executores, maior será a relação de comando e controle entre eles. Exatamente. E percebam que é algo sutil que existe. A gente, às vezes, não se dá conta
que existe essa relação de dependência nesse nível de acesso à informação, de assimetria da informação, né? É uma coisa que acontece nas relações entre as pessoas, né? E que mantém essa dependência, esse comando e controle. Então, é o que eu falei, aquela divisão entre pensadores e executores, ela parece não existir mais nas relações pelo tipo de trabalho que a gente tem, o tipo de trabalhador que a gente tem, parece não existir. Mas quando a gente olha aí pela visão da simetria da informação, a gente percebe que realmente existe ainda. Muitas vezes essa relação está disfarçada, né? Alguém fala assim, eu preciso que a empresa defina meu salário. Quem é a empresa? Né? A empresa é o grupo de pessoas que pensa sobre o negócio. Então isso já te mostra que você não faz parte desse grupo, porque você espera que alguém pense por você. E esse grupo consegue pensar porque tem acesso a informações, a situações, a reuniões que você não teria, né? Então, é como se você fosse um terceiro na empresa, né? Estivesse ali só para executar mesmo, não fosse alguém contratado para fazer parte de um grupo que busca alcançar um objetivo maior que sozinho nenhum de nós conseguiríamos ali dentro. Então, essa desconexão que essa estrutura causa, ela joga contra o engajamento das pessoas. Aí você tem que ficar fazendo palestras motivacionais, né? Fazendo coisas para as pessoas poderem achar um entretenimento ali no trabalho, porque a conexão para alcançar um propósito de forma conjunta não existe. Então, um primeiro ponto é esse, só que tem mais coisa. A gente tem um problema muito sério nessas estruturas, que é uma liderança pré-fixada, né? Então, as pessoas são atribuídas a alguns cargos, né? Diretores, gerentes, supervisores, porque os pensadores acreditam que para qualquer situação que aconteça naquele departamento ou naquela área, aquela pessoa será o melhor líder para ajudar o time, a equipe, as pessoas a superarem aquele problema. Então, se eu acho que essa pessoa tem uma capacidade muito alta, eu fixo ela como líder. Quando eu fixo a liderança, o que acontece? Para qualquer problema que aparece naquela área, naquele departamento ou no squad para ele resolver, todo mundo olha para o líder esperando a instrução dele. E aí essa pessoa, nessa posição de liderança, nesse cargo, que é um só, porque no organograma tem uma posição só para liderança, né? Tem que decidir o que fazer, tem que resolver como a equipe vai agir, né? Ela pode contar com a ajuda das outras pessoas, pode usar o colaborativo, mas a responsabilidade é dela. Ela que deve pensar e ela que responderá para um outro líder pré-fixado que está acima dela, né? E aí, com base nisso, você já começa a perceber que as pessoas agem por heteronomia, né? Eu espero o líder fixo me dizer o que vamos fazer, ou vir aqui ajudar a gente a definir o que vamos fazer, né? Então, o fato de você fixar a liderança leva necessariamente a uma relação de heteronomia, né? E quando você tem um cargo de liderança, você tem um troféu dentro da organização. Todo mundo busca alcançar esse troféu. Por quê? Porque esse cargo geralmente ganha mais, porque esse cargo tem privilégios, né? Sei lá, uma sala, um MacBook, uma vaga no estacionamento, qualquer coisa desse tipo, né? E aí as pessoas um dia querem ser promovidas para virar o líder do squad, ou para virar o líder da área, né? Esse tipo de pensamento, né, ou de estrutura, leva a uma competição entre as pessoas. Não é uma competição explícita, sabe? Mas é uma competição velada, porque todo mundo ali quer ser promovido primeiro, quer ter o seu salário aumentado porque agora vai alcançar uma posição de liderança. E mais do que isso, essas pessoas vão ter um cargo novo no cartão de visita e vão poder mostrar isso nos eventos, vão poder mostrar isso para a família. Olha, fui promovido agora a líder de não sei o quê. Isso tem um peso social, né? Esse cargo de liderança. Olhando essa estrutura toda e essas consequências, você poderia até perguntar, mas e o cliente? O cliente está lá fora, esperando vocês se resolverem internamente, como é que vocês vão entregar valor para ele? Ele não está nem aí para isso. Então, está todo mundo olhando para dentro da empresa, para estruturas organizacionais, olhando para
disputa de cargo, planos de carreira, avaliação de desempenho, enquanto o cliente está lá fora, querendo ser bem atendido, receber o produto dele, né? Primeiro ponto. Precisamos começar a partir da premissa que todos que trabalham numa empresa são pensadores e executores. Então, todos poderiam decidir, coordenar, entender, colaborar e executar o trabalho. Todos. Ah, Matheus, mas tem pessoas que não conseguem. Ok, né? Precisamos desenvolver essas habilidades nas pessoas que não encontraram essas oportunidades ainda. Seja em outras empresas, seja antes de trabalhar no mercado, né? Então, o seu ambiente promove isso. Quanto mais tempo a pessoa fica na sua empresa, mais nessa direção de ser uma pensadora e executora ela vai, ou ela está presa a uma condição de executora eternamente? O ambiente promove o desenvolvimento dessas habilidades ou não? Existe esse interesse das pessoas se desenvolverem nessa direção de pensadoras também, ou existe o interesse que ela não se desenvolva para que algumas pessoas mantenham as suas posições de liderança e seus privilégios? Essa é uma primeira reflexão que você tem que fazer. E para que todo mundo seja uma pessoa pensadora e executora, o que precisa? Transparência organizacional. Quando você tem o compartilhamento das informações da empresa, ou essas informações são acessíveis às pessoas, porque às vezes compartilhar um relatório financeiro com um monte de gente não vai dar transparência, porque poucas pessoas talvez saibam analisar um relatório financeiro, como um DRE, um balanço patrimonial. Então, a informação também tem que estar de uma forma consumível. Imagina você compartilhando informações financeiras com o chão de fábrica, com trabalhadores que não tiveram a oportunidade de estudar gestão financeira de uma forma necessária para compreender esses relatórios. Como é que você compartilharia, né, com gráficos, com desenhos, de uma forma mais lúdica, para tornar a informação acessível, né? Quando você faz isso e começa a expor as pessoas a essas oportunidades, elas começam a trabalhar numa relação de autonomia e colaboração. Então, você substitui o comando e controle que vem e que retroalimenta a falta de transparência por autonomia e colaboração que promove ainda mais transparência. Matheus, mas essa palavra autonomia eu já escutei em várias palestras esse ano, né? Parece que como está todo mundo trabalhando de casa, as pessoas têm que trabalhar com autonomia agora, né? Não tem o chefe vigiando aqui. Mas o que é autonomia, né? Porque muitas pessoas que estão em posições de liderança julgam a autonomia como, não, essa pessoa não pode agir com autonomia porque ela não tem responsabilidade, né? Ou essa pessoa não tem maturidade para agir com autonomia. Autonomia vai significar ela fazer o que ela quiser. E aí acabam denegrindo a expressão, né, a palavra, por falta de entendimento do que significa autonomia. O que é autonomia? Autonomia é quando você decide agir de acordo com as suas próprias regras, porque você se conhece bem, você conhece as outras pessoas que trabalham com você e você conhece o contexto onde você atua. Quando você conhece essas três coisas, você consegue prever os impactos da sua ação, né, no ambiente que você está agindo de forma autônoma. Então, por entender tudo isso, você age de acordo com as suas próprias regras. Autonomia é agir com responsabilidade em relação às relações que você mantém no trabalho e com o contexto que você atua. Quando você ouve assim na empresa, essa pessoa não tem maturidade. Maturidade é sinônimo de autonomia. Então, a autonomia não é uma coisa que você vai dar para as pessoas da sua empresa. Você não vai chegar no squad e falar, olha, agora vocês têm autonomia para trabalhar. Não. Autonomia é uma coisa que precisa ser desenvolvida. Existem habilidades a serem aprendidas, a serem evoluídas, para que as pessoas consigam agir com autonomia, além do acesso às informações do negócio, do contexto,
né? Aí sim eu estou preparado para tomar as decisões de acordo com o que eu acredito ser melhor. Para muitas pessoas que trabalham hoje em estruturas tradicionais, bastaria ter o acesso a informações da empresa para que as suas decisões fossem melhor do que a dos seus gestores. Porque essas pessoas são capacitadas tecnicamente, conhecem as pessoas com quem trabalham e só falta para ela acesso às informações. E aí eu teria a possibilidade de agir de uma forma mais ágil em relação ao meu projeto, ao meu negócio, ao mercado, né? Então a gente tem que entender que as pessoas que trabalham baseadas em autonomia e colaboração, elas têm um objetivo compartilhado. Por isso que elas conseguem promover uma auto-organização, uma autogestão do seu trabalho e não dependem mais de algo externo para poderem trabalhar, né? Os métodos ágeis, né, vários deles aí, e as abordagens, são ferramentas que suportam isso, né? Não são a razão de existir disso. São coisas para suportar esse tipo de trabalho numa relação de autonomia e colaboração. Ah, Matheus, mas peraí, eu estou tentando imaginar isso no meu dia a dia, né? Como é que isso aconteceria? Então, vamos lá. Suponha que você esteja no squad, né? E aí essa área cinza ao redor de cada uma das pessoas representa a zona de autonomia, né? Coisas que estão dentro do meu alcance para que eu possa executar pensando na minha capacidade, em quem trabalha comigo e no contexto onde eu atuo. E cada tipo de atividade ou problema está representado nessas formas geométricas aí dentro, né? Então tem pessoas que têm mais autonomia e pessoas que têm menos autonomia porque desenvolveram habilidades diferentes, em tempos diferentes, né? Então, representamos aqui de forma simbólica a autonomia. Existem atividades que aparecem no dia a dia que aparecem ali, ó, né, entre as zonas de autonomia das pessoas, né, bem nas fronteiras. Ou seja, são coisas que eu não tenho ainda uma autonomia para fazer sozinho. E eu preciso contar com a ajuda de outras pessoas da minha empresa. Quando isso acontece, a gente vai trabalhar juntos para executar essa atividade. Esse trabalho em conjunto é o que a gente chama de colaboração, né? Colaborar, trabalhar juntos. Só existe colaboração real onde antes existe uma relação de autonomia. Por quê? Porque senão é o seu chefe dizendo, olha, vocês duas aí trabalhem juntas. Não é? Isso não é colaboração, né? Isso é comando e controle ainda. Quando você trabalha numa relação de autonomia e colaboração, você mesmo ou você mesma se dá o comando, né? Você escolhe como agir. E quando você colabora com outra pessoa, você controla o trabalho da outra pessoa e a outra pessoa controla o seu trabalho. Então, comando e controle já está embutido na relação de autonomia e colaboração. Todo mundo vira o chefe de todo mundo, para falar de uma forma simples, né? Quando você colabora. Só que existem situações que aparecem ali, no gap das zonas de autonomia entre as pessoas, né? As pessoas não sabem como agir. Ninguém sabe como agir, né? Isso paralisa a equipe. Só que aí, uma das pessoas da equipe se sente confortável em se aproximar desse problema, para entendê-lo melhor e dar um primeiro passo em direção à resolução dessa questão, aproximando, expandindo a sua zona de autonomia e aproximando a resolução desse problema de outras pessoas do time ou do squad, né? Pode ser que apareça um problema de outro tipo. E aí essa mesma pessoa que deu esse primeiro passo para ajudar o time a superar esse desafio, não se sinta mais à vontade, não tem as habilidades, não tem o conhecimento para fazer a mesma coisa que ela fez naquele primeiro problema que apareceu. Mas aí tem uma outra pessoa que vai fazer exatamente o mesmo movimento, vai se aproximar desse problema, vai tornar esse problema mais fácil de ser superado pelos outros integrantes do time em colaboração, né?
esse tipo de fenômeno que acontece naturalmente, não precisa de direcionamento, é o que a gente conhece como liderança emergente. Então, liderança emergente é um fenômeno social que acontece nas relações entre as pessoas que são baseadas em colaboração e autonomia. Pode acontecer de termos 2, 3, 4 líderes simultaneamente. Então, você não está restrito a uma caixinha no organograma, né? Agora, se você olha a Maria ali, por exemplo, dando esse primeiro passo, né? E fica admirado com a habilidade dela de resolver esse problema e fixa a liderança na Maria, olha, Maria, parabéns, agora você vai ser a squad leader. Pronto. Você acabou com tudo isso que a gente explicou. Você fixou a liderança, trocou autonomia por heteronomia, trocou colaboração por competição, pelo simples fato de fixar a liderança. Um resumo para que vocês possam ver a diferença entre essas duas abordagens nas estruturas organizacionais. Olha só o que está acontecendo. Quando você tem uma estrutura assim, baseada em comando e controle, você tem uma estrutura hierárquica, você tem uma centralização da tomada de decisões, a liderança ela é formal e centralizada, prefixada, né? Existe uma divisão funcional, áreas e departamento, e uma especialização profissional. Você limita a atuação das pessoas em cargos. Isso tudo cria uma orientação para uma disputa interna de poder. Você quer subir na hierarquia, né? Tudo isso é embasado em planos, regras e avaliação de desempenho, com viés de padronização e ter eficiência de execução. Por outro lado, se você segue um outro caminho, uma estrutura mais orgânica, baseada em autonomia e colaboração, o que você tem? Uma estrutura orientada horizontal em rede, uma descentralização da tomada de decisão, que agora pode acontecer em qualquer lugar da organização, porque agora são mini empresas que formam a organização. Liderança emergente distribuída, aparecendo de forma fluida, dinâmica, uma integração funcional, ou seja, eu organizo a empresa de acordo com os fluxos de valor que eu gero para o mercado, e não com viés de departamentização que busca eficiência. Eu tenho equipes multifuncionais, onde as pessoas podem ocupar diversos papéis. Ora eu posso ser um Scrum Master, ora eu posso ser um desenvolvedor, ora eu posso ser um designer. Depende das minhas habilidades, de como eu consigo contribuir com o time. É uma empresa, uma estrutura orientada para o mercado e para os clientes, baseada em princípios, restrições e feedbacks, e aí com um viés de adaptação e eficácia, né? De conseguir sobreviver num ambiente mais complexo. Então, é muita diferença como consequência de estruturar a empresa de uma forma ou de outra. Numa empresa maior, como isso funcionaria, né? Então, imagina que esse círculo aí é uma empresa grande, né? Que atende vários stakeholders aí. Você tem a organização interna dessa empresa em mini empresas que atendem o mercado, e como você vai ter coisas que são comuns ao trabalho para todas essas mini empresas, você pode ter pequenas células de suporte que ajudam essas mini empresas a gerarem valor para o mercado. Então, por exemplo, todo o trabalho jurídico, contábil, financeiro, tudo que é padronizado, né, tudo que são normativas, a parte do departamento pessoal, né, de gerar holerite, cuidar de benefício, tudo isso está no centro. Tudo que pode ser terceirizado está no centro. É o suporte. E aí, quem está na borda, né, está olhando para o mercado, em atender melhor o mercado. Repara nessa célula aqui embaixo, né? É uma célula que está prestando um serviço para o cliente e começou a prestar serviço também para o governo. Participou de uma licitação e começou a prestar serviço para o governo. E esse negócio começou a se tornar interessante. Então, como que a gente poderia reorganizar a empresa? Dividindo aquela célula em duas outras, contando com a ajuda de pessoas que já trabalhavam em outras frentes de trabalho para o mercado nessa empresa, para que elas possam contribuir, e aí uma nova mini empresa
agora focada no governo, começa a se especializar nisso. Então, o jeito de crescer é muito simples. E se o mercado começa a diminuir, né? Ou se eu perder os meus clientes? Uma célula dessa some e as pessoas podem ser redistribuídas nas outras mini empresas que existem dentro dessa empresa. Igualzinho funciona no mercado, né? As pessoas, uma empresa que vai à falência e morre, as pessoas que trabalhavam nela vão para outras empresas. Então, a gente está replicando de forma fractal o que já acontece no contexto onde a empresa atua, para que você possa repetir o viés de complexidade, de conexão que existe tanto fora da empresa como dentro. E, bom, para não ficar só em falas, né? Só em o Matheus e Yoris estão falando coisas aqui, e isso pode ser um mundo ideal, mas talvez não ocorra. Então, a gente trouxe 2 exemplos aqui para vocês de grandes empresas. Um é a Haier. A Haier é uma empresa chinesa, hoje é a maior fabricante de eletrodomésticos do mundo e tem 75 mil pessoas distribuídas em mais de 4 mil microempresas. Então, vocês imaginam que tem aí entre torno de 15 pessoas em cada microempresa, tá certo? Todas voltadas para manufatura, produção de alguma coisa no mercado. E também tem a Buzzorg, que tem mais de 15 mil pessoas. Ela é uma empresa de serviços de assistência médica, né, com enfermeiras e enfermeiros, que trabalham, essas 15 mil distribuídas em pequenas equipes de 10 a 15 pessoas, por vários países na Europa e outros lugares do mundo. E também tem o Handelsbanken, que está distribuído, as suas agências estão distribuídas também, né? É um banco sueco, está distribuída as agências, e conta só com uma pequena agência central que ajuda com serviços para essas outras agências, né? Tipo, fazer parte legal, contratos e etc. Bom, para vocês, o que a gente deixa no final aqui para vocês levarem com vocês? Uma estrutura organizacional fixa limita a capacidade da equipe e da empresa, a capacidade de quem está no topo da hierarquia e restringe a agilidade. Porque fica todo mundo dependendo da agilidade desse gestor, de quem está lá no topo, para poder também atuar. A descentralização gera distribuição democrática de poder, que é mais natural do que pirâmides de comando e controle e centralização de informações. E a autonomia das equipes, a colaboração e a descentralização da tomada de decisão permitem que a organização se adapte rapidamente às mudanças no mercado. Como a gente mostrou agora, o Matheus falou daquela estrutura ali, como é que ela pode se adaptar ao mercado. E uma estrutura organizacional ágil mantém uma quantidade de pessoas com conexões fortes e saudáveis suficientes e em equilíbrio com o valor que ela gera ao mercado ou ao cliente. Vide o que a Haier fez, né? Ela distribuiu as pessoas em pequenas microempresas para poder equilibrar o tanto de valor que essa microempresa gera, mantendo uma boa conexão entre as pessoas. Quando você tem uma estrutura que é muito central e grande, as pessoas perdem as conexões entre elas. Você não sabe mais quem trabalha com você. Você conhece o fulano tal do departamento de marketing, mas você não sabe exatamente o que ele faz, quem ele é, você não tem conexão forte com ele. E isso também ajuda a diminuir a colaboração, a autonomia das pessoas, etc. Bacana, era isso que a gente tinha para compartilhar com vocês. Esperamos ter contribuído com mais essa visão em relação às estruturas das empresas. Muito obrigado. Obrigado, gente.